Alô, galera do 7º ano, tudo bom? Hoje nós vamos estudar sobre os números racionais. Nós já estudamos sobre os números naturais, que são os números a partir do zero, os números inteiros, que fazem parte dos números naturais e os números negativos. Hoje nós vamos estudar sobre os números racionais, tá? São aqueles números que podem ser escritos em forma de fração. Qualquer número natural ou inteiro também é um número racional. Por quê? Qualquer número inteiro tem no seu denominador escondido o numeral 1. Aqui no primeiro exemplo eu coloquei o número 2, que é o número positivo. Quem está no seu denominador escondido é o número 1. Menos 3 é a mesma coisa. Também tem, como qualquer outro número negativo inteiro, o número 1 escondido. Então, qualquer número natural ou inteiro também é um número racional. Vocês vão ter diversas formas de escritas de números racionais, tá? Como é que eu posso representar esse número em uma reta numérica? Primeira coisa, o ideal é fazer a conversão desse número para a escrita decimal. Eu coloquei um ponto B, que é 2/3, e um ponto C, menos 3/4. Primeira coisa que eu tenho que identificar, esse número é positivo ou negativo, para eu saber de que lado do ponto origem que ele vai estar. Fiz a divisão de 2 por 3, porque na realidade 2/3 é o 2 dividido por 3, né? Deu 0,666, deu uma dízima periódica. Vou ficar só com meus dois primeiros numerozinhos aqui. Eu sei que o primeiro número está o 0. Se está o 0, eu sei que esse 0,666, ou seja, 2/3, ele está entre o número 0 e o número 1, positivo. Para eu marcar na reta numérica, vou observar em primeiro lugar o meu denominador. Meu denominador é 3. Já identifiquei que ele está entre o 0 e o 1. Vou dividir esse espaço em 3 partes iguais. Aonde que ele vai estar? Agora eu vou olhar para o meu numerador. Meu numerador é o número 2. É o número positivo. Se é um número positivo, eu vou caminhar para a minha direita. Vou na minha marcação, que eu dividi em 3 partes iguais por conta do denominador. Vou contar 2 casas, a partir do 0, da minha parte direita. Marquei o ponto B, que está entre o numeral 0 e 1. Outro exemplo, menos 3/4. Opa, já identifiquei que é um número negativo. Então, ele está à minha esquerda do meu ponto origem. Quando eu faço a divisão de 3 por 4, dá 75 centésimos. Então, esse número está entre o 0 e 1, do meu lado esquerdo do meu ponto de origem. O que eu vou fazer agora? Meu denominador está no numeral 4. Vou dividir em 4 partes, entre o número 0 e o menos 1. Vou olhar agora para o meu numerador e ver que número que está. Numeral 3. De 0 para a minha esquerda, eu vou contar 3 casas. Por que eu tenho que andar para a esquerda? Porque é um número negativo. 1, 2, 3. Marquei ali. Aqui está o meu ponto C. Módulo ou valor absoluto de um número. Vai ser a distância, tanto natural quanto os inteiros e os racionais, vai ser a distância que ele está do meu ponto origem, que é do 0. Aqui eu dei 2 exemplos que foram os mesmos dos pontos que nós encontramos. 2/3, ele está a 2/3 de distância do meu ponto origem, e menos 3/4. Ele está a 3/4 de distância do meu ponto origem. A distância dele é 3/4. Oposto assimétrico de um número natural. O oposto simétrico vai ser a distância que ele estará do meu ponto origem. Oposto de menos 2/3. Quem está à mesma distância de menos 2/3 a partir de 0? O 2/3. É o mesmo número, sendo que com sinais diferentes.
menos 3/4, o oposto dele será 3/4. Bom, comparação entre os números racionais. Para a gente comparar quem é o maior ou o menor, nós vamos ter que escrever da mesma forma. Vocês vão ver os números racionais, né, escritos em forma de porcentagem, decimal ou fracionária. Eu vou ter que pôr a mesma escrita para eu descobrir quem é o maior e o menor número. Dando continuidade, vamos fazer algumas conversões de números racionais. Primeira conversão. Eu tenho um número decimal e quero passar para a forma fracionária, ou seja, em forma de fração. Vou identificar o número que eu tenho que seja diferente de 0 e vou pôr no meu numerador. Diferente de 0 à minha esquerda, tá? Aqui eu tenho 7, coloquei o 7. O meu denominador vai ser uma base 10. A quantidade de zeros eu vou saber pela quantidade de casas que tem após a vírgula. Aqui eu só tenho uma casa, então 7, como nós já falamos, 7 décimos é igual a 7 sobre 10. Aqui eu coloquei um outro exemplo, 1 inteiro e 3 décimos. Vou colocar os números diferentes de 0 à esquerda, que é o numeral 13. No meu denominador eu sei que eu tenho alguém com a base 10. Para eu saber quantos zeros vai ter esse número, eu vou contar quantas casas que eu possuo depois da vírgula. Uma só. Então, 1,3 no inteiro e 3 décimos é a mesma coisa do que 13 sobre 10. Fração para a forma decimal. 5 meios é a mesma coisa do que 5 dividido para 2. Quando nós fazemos essa divisão, tenho 2,5, 2,5, 2 inteiros e 5 décimos. É um decimal exato. Por que é um decimal exato? Porque quando eu monto a conta, eu consigo chegar no resto zero. 2 terços. 2 dividido por 3. Aí vai ficar diferente. Quando eu montei essa conta, ficou sempre dando 6, 6, 6, 0,666, que é aproximado da 0,67. Como eu não consigo ter o zero como meu resto, ele vai ser um decimal não exato. É uma dízima periódica. E o último, porcentagem para a forma fracionária. Qualquer porcentagem ela é sobre um valor de 100%. Então, no meu denominador, sempre vai ter o numeral 100. 19%. Vou colocar o meu denominador 100, numerador o 19. 7%. Denominador 100 e o 7 em cima. Agora eu vou fazer uma outra coisa com vocês. Tenho esse número aqui em forma fracionária e eu quero transformar para a forma decimal agora. Como é que eu faço? Vou colocar o 7 e vou contar quantos zeros tem aqui. Vai ser a quantidade de vírgulas que eu vou andar da direita para a esquerda. Qualquer número inteiro, a vírgula está aqui, ó, no final dele, né? Vamos contar agora duas casas, porque ali é 7 sobre 100, né? Tenho 2 zeros aqui, ó. Uma casa, 2 casas. Vou colocar 2 zeros. Escrevi. É uma porcentagem da forma de número fracionário e depois eu ainda transformei em um número. Bom, conforme nós vimos, quando eu passo um número fracionário para uma escrita decimal, ele pode dar um número exato ou não. Quando ele dá um número exato, é quando eu tenho um resto zero. Quando isso não acontece, nós temos uma dízima periódica, que é dividida de duas formas. Tenho duas classificações. A dízima periódica simples e a composta. A simples é formada apenas um período. Os algarismos que vêm após a vírgula são sempre os mesmos. Aqui eu dei um exemplo de 1/3, que é 0,3333. O 3 vai sempre se repetindo. Esse número que se repete é chamado de período. E nós temos também a dízima periódica composta,
que é aquela que a parte decimal inicia com um ou mais algarismos que não fazem parte do período. Ou seja, o número que vem após a vírgula não vai se repetir, vão aparecer algarismos diferentes. Aqui eu coloquei 1/6, que quando eu faço a divisão, dá 0,16666. Quem se repete? É o algarismo 6, então o período dele é 6. Quem vem antes dele, que é um algarismo diferente, vai ser chamado de anteperíodo. Nesse caso, eu tenho como período o numeral 6 e como anteperíodo o número 1. Com isso, nós terminamos o nosso módulo sobre números racionais.